Em um templo, denominado como Casa de Caridade Jesus no Horto, encontramos os vestígios de um movimento religioso que marcou a história da cidade de Campina Grande, na Paraíba. O templo foi fundado no final dos anos 60 pelo comerciante Roldão Mangueira de Figueiredo, o líder de um misterioso grupo de pessoas, que após profetizarem o fim do mundo, ficaram conhecidos como Borboletas Azuis de Campina Grande. Para saber mais sobre este grupo, viajamos até João Pessoa, a capital paraibana localizada a 133 km de Campina Grande. Lá, conversamos com Davidson Mangueira, mestre em Ciências das Religiões e bisneto de Roldão Mangueira. Davidson falou sobre seu bisavô, um homem muito católico, mas que ao mostrar insatisfação com o Concílio Vaticano II, que mudou a ação da igreja na sociedade, acaba fundando um movimento com a missão de restaurar os preceitos cristãos tradicionais. Roldão Mangueira, ele veio do interior. Ele veio para Campina Grande em busca de melhores condições de trabalho, de vida, e ele terminou sendo um grande comerciante em Campina Grande, no ramo algodoeiro. Era católico, fervoroso, ele era devoto de São Francisco de Assis e de Padre Cícero. Ele acreditava que as mudanças que ocorreram no Concílio Vaticano II trouxeram uma nova configuração para a igreja que não era a configuração certa que ele acreditava. Foi uma mudança de teocentrismo, para o antropocentrismo, e aí ele sai da igreja, ele começa a frequentar grupos de kardecismo, começa a frequentar candomblé, umbanda. Ele vai buscar nessas religiões espíritas uma saída, e uma resposta para o que ele estava vivendo, estava passando, esse descontentamento. E nessas religiões, o interessante é que mesmo ele saindo do catolicismo, o catolicismo não sai dele. Em 1961, em sessão mediúnica, Padre Cícero teria dito para Roldão criar um centro espírita no bairro do 40, em Campina Grande, que mais tarde, no ano de 1972, se tornou a Casa de Caridade Jesus no Horto. O intuito da Casa de Caridade era ajudar as pessoas carentes, as pessoas que vinham do interior e estavam assim, sem emprego, sem renda, sem perspectiva de futuro. Encontrou ali naquele lugar uma nova esperança, uma nova visão de mundo e de salvação. Neste local, Roldão fazia reuniões espíritas e acreditava-se que ele promovia curas e outros milagres, ações que atraíram inúmeros adeptos. Em meados do ano de 1978, uma jovem adere ao movimento e se torna uma das principais figuras na história do Borboletas Azuis. Única sobrevivente de um acidente automobilístico, Luciene Diniz, de 17 anos, afirma incorporar Maria e o menino Jesus, o que lhe garantiu o título de profetisa do local. Conquistando influência, Luciene institui como obrigatório o uso de longas vestes azuis e branco, fato que gerou o apelido de Borboletas Azuis para o grupo. Ainda em 1978, ela prenuncia a ocorrência de um dilúvio marcado para o dia 13 de maio de 1980. De volta a Campina Grande, visitamos a Casa de Caridade e conversamos com Helena Diniz, mãe de Luciene, e Carlos Alberto, últimos remanescentes do movimento. Para poder ela receber o próprio menino Jesus, que ele falou nela. Ele falou nela bastante tempo aqui, mas já na época de 1978 a 79. Quando veio a ordem para todo mundo que estava nessa casa se vestir, tinha muita gente aqui. Todo mundo foi-se embora. Ficou pouquíssimas pessoas. Terminou ficando em 78, quando foi na época de maio, que houve aquele exemplo que ia ver o dilúvio. Quem anunciou foi o menino Jesus através de Luciane. Mandou fazer os panfletos, nós fizemos panfletos. E foi distribuído, e ia ver o dilúvio mesmo, de verdade. O grupo passou a divulgar a profecia do dilúvio pelo Nordeste, anunciando o fim dos tempos por meio de um panfleto, que trazia a data e os motivos para o acontecimento. A partir deste momento, o Borboletas Azuis ganhou destaque na imprensa da região, e após uma reportagem exibida na Rede Globo de televisão, Roldão e seus seguidores se tornaram conhecidos nacionalmente. Você abria os jornais na época, Diário da Bahurema, era o principal. Você ia ver que era manchete sempre, Porque quando eles passavam dava manchete, porque não tinha como você não era um tema muito atrativo, E certamente a cobertura da imprensa ajudou digamos assim, a
propagar ainda mais aquela mensagem. Não só a imprensa escrita, mas rádio, televisão e as emissoras de rádio também trabalharam muito, certamente houve muita reportagem, muita matéria abordando isso. Muitos dos moradores de Campina Grande se revoltaram com as atitudes do grupo e os adeptos passaram a sofrer com ofensas e agressões físicas. Em uma das caminhadas às margens do Açude Velho, onde o grupo se reunia periodicamente para orações, jornalistas campinenses teriam questionado Roldão se ele teria poder para andar sobre as águas do Grande Lago, fato que gerou um embate simbólico entre os borboletas azuis e a mídia campinense. A partir do momento que a imprensa começa a se envolver, ela começa a perceber algumas disparidades racionais em relação ao que estava sendo pregado e ela passa a fazer o questionamento na opinião pública. Será que vai haver o fim do mundo? Será que ele vai andar sobre as águas? Será que ele é o novo Jesus? Entendeu? Então a imprensa costuma jogar isso para que a sociedade não somente opine, mas que a sociedade também trabalha aquele seu imaginativo. Então esse imaginativo que a sociedade deseja, a imprensa às vezes supre. E foi isso que eles encontraram no Borboletas Azuis. Quando eles anunciaram que ele ia passar sobre as águas, ele juntou muita gente para ver, né? Para ver. Mas isso não era realidade. Isso era eles que inventaram e aí... Foi uma conversa que saiu, né? Aí eles botaram na cabeça, jogaram uma pedra no queixo de mãe que ficou o rosto isso aqui, ó. Para sair de lá, porque meu pai tinha um Jeep lá, deu trabalho dele sair para o querendo secar os pneus do Jeep. E foi aqui, no Açude Velho, cartão postal de Campina Grande, onde Roldão Mangueira e seus seguidores supostamente iriam atravessar as águas. Ao se aproximar da data da profecia, a população estava aflita e o Borboletas Azuis estampava as páginas dos jornais da região. Mas em Campina Grande não choveu. Infelizmente, tiveram algumas nuvens no céu, eles ficaram apavorados, mas não houve chuva. Não houve o fim do mundo esperado. O que acontece com o grupo é o seguinte, logo no outro dia, né, pela manhã, os acólitos, né, descontentes, eles começam a migrar, a sair dali do lugar, eles não acreditavam ainda que não tinha acontecido. Alguns deles encontraram um ressignificado nisso, né? Eles viram que eles encontraram motivos espirituais para dizer que aquilo dali não aconteceu por algum motivo. Um dos principais motivos para a não ocorrência do dilúvio seria o fato de que 7 meses antes da data prevista para o fim do mundo, a profetisa Luciene decide se casar e abandona o movimento. Na mesma época, Roldão adoece, ficando ausente da casa de caridade. Esse Roldão também saiu, aí não pôde haver mais um novo dilúvio por causa disso, porque quem estava aqui dentro para sustentar tudo era seu Roldão e a minha filha Luciane. Todos os dois tinham caído da doutrina, né? Tinham caído, então não podia ficar, né? Não podia haver. No dia 24 de julho de 1980, falecia Roldão Mangueira. No entanto, sua ideia estava consolidada na casa de caridade. Ali, os seguidores que restaram continuaram a se reunir e encontraram a figura de um novo líder, o senhor Antônio de França. Quando Roldão Mangueira morreu, em torno de 70 seguidores, né? E certamente existiam outros líderes mais próximos dele, mas Antônio de França, com certeza, era aquele que ele gozava da maior confiança. E por mais que Antônio de França se esforçasse para manter o movimento, continuava com as peregrinações, com as pregações, com as rezas, com os ofícios, mas ele não tinha assim o mesmo, digamos assim, o mesmo poder de chamar a atenção como tinha o Roldão, que encabeçou o movimento. Após a morte de Antônio de França, em meados da década de 90, e já com uma significativa diminuição do número de adeptos, a missão é informalmente assumida por Helena e Teresa Vicente. Esta última deixou o local por problemas de saúde. Atualmente, Helena, com 79 anos de idade, e Carlos, com 60, continuam a frequentar cotidianamente o templo, acreditando que um novo líder surgirá e que o movimento irá se reerguer, suplantando o período áureo de 1980, quando esperavam o dilúvio. No meu coração eu sinto, aqui ainda vai ficar muito, vai encher, vai ser mais do que no tempo que era 600 pessoas.